Bem-vindo ao Gestão, Automação e Resultados. Soluções que transformam empresas. Aqui teoria e prática se encontram para ajudar você a ganhar eficiência, controle e lucro no dia a dia da operação. O debate sobre inteligência artificial tá em todo lugar, né? Totalmente. E parece que ele tá sempre dividido, assim, em dois extremos. De um lado, um fascínio quase de ficção científica, do outro, um medo muito, muito real do que vem pela frente. Sim. A gente recebeu um material fascinante para nossa análise de hoje, baseado nas reflexões de um estrategista digital, o Marcelo Bezerra. E a pergunta que ele nos propõe é: essa ansiedade toda é realmente nova? Ou a gente está só revivendo um roteiro antigo? Exatamente. O que vamos explorar é como as objeções à IA de hoje são, na verdade, ecos, assim quase perfeitos de reações a outras grandes inovações da história. Ecos? Interessante. E a análise que faremos parte de uma jornada bem peculiar. Ela começa no micro, sabe? Na experiência prática do Marcelo, automatizando postos de combustível, um setor super tradicional. Certo. E daí ela se expande para os grandes paralelos históricos, da máquina a vapor ao algoritmo. E esse ponto de partida é o que torna tudo tão concreto, né? O Marcelo não é um teórico. Ele se descreve como um construtor de futuros no chão de fábrica, ou melhor, na pista do posto. Isso. Ele sente na pele a resistência e, ao mesmo tempo, a paixão pela mudança. Então, a ideia é usar essa visão prática do mundo real mesmo como nosso fio condutor para entender esse medo que parece tão universal. Perfeito. Ok, vamos desempacotar isso então. A história do Marcelo não começa com uma teoria sobre IA, mas com um problema muito pé no chão. Bem pé no chão. A complexidade de gerenciar um posto de combustível. É um negócio de margens apertadíssimas, com logística de produto perigoso, uma operação que nunca para. Ele viu que muitos donos de postos operavam quase às cegas. E esse às cegas era literal, viu? O controle de estoque de combustível era feito com uma régua de madeira, o famoso varetamento manual. Não acredito. Uma régua? Uma régua. Imagina um negócio que movimenta milhares de litros de um produto caro e a principal ferramenta de gestão é um pedaço de madeira que você mergulha num tanque. Nossa! O risco de erro, de fraude, de perda era gigantesco. A vocação inicial dele foi resolver essa dor. E como foi essa primeira etapa de automação? O que ele fez? Foi focada no físico, no hardware. Ele começou a implementar sondas eletrônicas para medir o nível dos tanques em tempo real Ah, tá. e concentradores para gerenciar as bombas de combustível. O ganho imediato era a precisão. Claro. Ele conta de um dono de posto que, pela primeira vez na vida, olhou para uma tela e soube exatamente quantos litros tinha no tanque. Aquele sentimento era uma mistura de alívio e poder, sabe? Imagino. Ele finalmente tinha um controle do próprio negócio. Exato. Espera um pouco, então ele percebeu que o ouro não estava no combustível que ele media, mas nos dados sobre o combustível? Isso. Essa é a virada de chave gigantesca. Uau! Foi aí que a visão dele evoluiu das máquinas para a informação. Ele entendeu que a verdadeira força não era só o sensor no tanque, mas a inteligência que os dados gerados por todos os sensores podiam proporcionar. É a passagem para o que o mercado chama de ERP, os Sistemas de Gestão Integrada, Exatamente. que, na prática, significa conectar tudo. Tudo. As bombas, o caixa da loja de conveniência, o estoque de lubrificantes, as contas a pagar, tudo numa plataforma só. E o que isso muda para o dono do posto? De repente, ele não tinha apenas dados brutos, ele tinha insights. Ele podia ver qual bomba era mais rentável, qual horário tinha mais movimento, se a margem de um produto estava caindo. Entendi. A missão do Marcelo mudou. Deixou de ser só instalar tecnologia para ser fazer a tecnologia simplificar a vida do gestor. E imagino que a maior barreira não foi o software, mas as pessoas. Sem dúvida. E essa resistência que o Marcelo viu não era teimosia, era medo. Medo de quê, exatamente? Medo de parecer incompetente diante da tela nova. Medo de perder o controle sobre um trabalho que faziam de um jeito específico há 20 anos. Medo de que a máquina soubesse mais do que eles. O medo da substituição e da perda de status. Exato.
E esse medo, essa sensação de perda de status e de identidade profissional é o fio condutor de quase toda a revolução tecnológica. É o mesmo sentimento que nos leva da pista de um posto de gasolina na Bahia para as fábricas têxteis da Inglaterra do século XIX. É a ponte perfeita para o nosso primeiro grande paralelo. Trabalho, status e a sombra da substituição. Você está falando dos luditas. Exatamente. E é fundamental esclarecer um ponto sobre eles, sabe? A história os pintou como trogloditas irracionais que quebravam máquinas porque odiavam o progresso. Mas não era bem isso, né? Não era nada disso. A verdade é muito mais complexa. Eles eram artesãos têxteis altamente qualificados. O que eles viam nos novos teares mecânicos não era a tecnologia em si. Era o uso que se fazia dela. Perfeito. Era uma ferramenta usada pelos donos das fábricas para destruir a profissão deles, reduzir seus salários a quase nada e trocar seu conhecimento por mão de obra barata e não qualificada. Então, a briga não era contra a máquina. Era contra o modelo de negócio que a máquina permitia. Era uma luta por dignidade, por poder econômico, não contra a inovação. Exatamente. E agora, olhe para o debate da IA generativa hoje. É a mesma coisa. O que um ilustrador, um roteirista, um programador sente quando vê um modelo que faz em 30 segundos algo que levava dias de trabalho e anos de estudo? É o mesmo medo ludita. Total. Não é o medo do algoritmo em si, mas de um mercado que pode usar esse algoritmo para nivelar por baixo, para transformar a criatividade em commodity e para ampliar ainda mais a desigualdade entre quem detém a tecnologia e quem trabalha para ela. O medo é o da desvalorização, o que nos leva a outra forma de medo, que não é sobre o bolso, mas sobre o corpo, sobre saúde, risco e a confiança nas instituições. Sim, e as fontes trazem um exemplo histórico poderoso. As primeiras campanhas de vacinação em massa. Ah, esse é um bom exemplo. Mesmo diante de doenças devastadoras como a varíola, que matava milhões, a resistência foi enorme. E os argumentos, se você olhar de perto, são assustadoramente familiares. Deixa eu adivinhar. Falavam que os riscos eram exagerados, Isso. que havia interesses ocultos do governo, que era uma violação da liberdade individual e da autonomia sobre o próprio corpo. Acertei? Parece uma manchete de 3 anos atrás, não é? Totalmente! Mas estamos falando dos séculos XVIII e XIX. O ponto central aqui não era a tecnologia da vacina em si. Poucos entendiam de fato como ela funcionava. A questão era a confiança. A confiança. Confiança na ciência, no governo, na autoridade médica. Quando essa confiança é baixa, qualquer tecnologia nova, por mais beneficente que seja, é vista com suspeita. Quer dizer que a melhor tecnologia do mundo pode fracassar não por uma falha no código, mas por uma falha de relações públicas e confiança? Exatamente. É uma batalha por corações e mentes. E a IA já nasce com um déficit de credibilidade enorme. Sim. As pessoas se perguntam, para onde vão meus dados? Quem é o responsável se um carro autônomo errar? Como eu posso ter certeza de que esse sistema não tem vieses racistas ou sexistas? Perguntas super legítimas. E a tecnologia por si só não basta. Ela precisa de um ecossistema de instituições confiáveis, de regulação clara e de transparência para que o benefício coletivo supere o medo individual. Mas a desconfiança não é só sobre saúde ou economia. Tem um medo mais profundo, quase filosófico, sobre a gente perder o controle de nós mesmos, da nossa própria humanidade, não é? Sem dúvida. O que nos leva ao terceiro paralelo, a autonomia, controle e a perda de humanidade. Pense na chegada do automóvel. Hoje parece óbvio, mas na época foi um choque. As pessoas reclamavam do barulho ensurdecedor, do perigo dos atropelamentos, da poluição. Diziam que as cidades iam perder seu charme, que as pessoas não andariam mais. Exato. Era visto como uma invasão mecânica no ritmo humano da vida. E, mais recentemente, os smartphones. A preocupação com o vício em telas, a perda de privacidade, a ansiedade social. Com a IA, essa sensação parece ir ainda mais fundo. Não é só sobre como usamos nosso tempo, Não. mas sobre como usamos nossa mente. Exato. É o paradoxo da conveniência. O GPS, por exemplo, ele nos deu a liberdade de nunca nos perdermos, mas... Nos tirou a habilidade de construir um mapa mental do mundo ao nosso redor. Exatamente. Nós terceirizamos nosso senso de direção. A IA generativa promete nos dar a resposta certa para tudo.
mas o risco é que ela nos roube a capacidade de fazer as perguntas certas, de lutar com o problema e encontrar o caminho por nós mesmos. Isso me lembra o dono do posto de combustível do Marcelo. Ele trocou a incerteza da vareta manual pela certeza do sensor. Mas e se o próximo passo for trocar a decisão dele sobre quando comprar combustível por um algoritmo que sempre acerta o melhor preço? Onde fica o gestor nessa história? Essa é a grande questão. O que estamos terceirizando não é o esforço, é o próprio processo de pensar. E quando a gente terceiriza o pensamento, o que sobra? Assustador. Isso nos conecta diretamente ao último paralelo. Informação, verdade e a era do conteúdo infinito. A internet já foi uma revolução nisso. Ela quebrou o monopólio da informação que pertencia a grandes jornais, editoras, enciclopédias. O que, por um lado, foi incrivelmente democratizante. Deu voz a quem não tinha. Com certeza. Mas, por outro, abriu a porteira para a desinformação em escala industrial. Verdade. E, de repente, a opinião de um especialista e a de um completo leigo apareciam lado a lado no Google, com o mesmo peso aparente. A gente aprendeu a duras penas que acesso à informação não é a mesma coisa que conhecimento. E a IA generativa joga gasolina nesse incêndio. Joga um galão inteiro. A capacidade de criar deepfakes, notícias falsas, imagens e vídeos realistas com o apertar de um botão é algo que muda o jogo completamente. A barreira técnica para enganar está caindo. E está caindo muito mais rápido do que a nossa capacidade coletiva de desenvolver um senso crítico para identificar o que é real e o que não é. O desafio é gigantesco. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente coloca esses padrões lado a lado, a perda do emprego, a desconfiança institucional, a perda de autonomia e a crise da verdade, parece um cenário bem pessimista. Parece. Mas a história também mostra um padrão de resposta. Medos legítimos surgem, grupos resistem e, com o tempo, a sociedade reage. Como? Nós criamos leis de trânsito para os carros, agências reguladoras para remédios, regras de privacidade para a internet. Nós acabamos domesticando a tecnologia através de regulações, normas sociais e educação. Que o padrão histórico é que a gente acaba domesticando a tecnologia com leis e normas. Mas a diferença de velocidade que você mencionou no começo, isso não quebra o padrão. É como tentar construir um dique no meio de um tsunami. Será que dessa vez a história se repete mesmo? Essa é a pergunta de $1 trilhão. A velocidade é o fator que muda tudo. Tudo. Questões de ética, legislação, impacto social que levaram décadas para amadurecer com a Revolução Industrial ou com a internet, agora precisam ser debatidas em meses. É muito rápido. A capacidade da IA de transformar múltiplos setores ao mesmo tempo, saúde, educação, transporte, arte, comprime o tempo de reação da sociedade de uma forma que a gente nunca viu. Isso nos leva a uma mudança de perspectiva que o material do Marcelo propõe, que eu achei muito poderosa. A pergunta mais produtiva não é como podemos impedir a IA? Que nunca funcionou. Não. A questão é ser a favor de um uso consciente. E essa abordagem intencional foca em pontos muito práticos. Primeiro, criar redes de segurança e políticas de transição reais para os trabalhadores afetados. Não é só oferecer um curso online, sabe? Certo. É pensar em requalificação séria e apoio na transição de carreira. Segundo, e talvez o mais importante, regras claras de transparência e responsabilidade. Tipo? Se um algoritmo nega um crédito, eu tenho o direito de saber por quê. Se um sistema autônomo causa um acidente, quem é o responsável? A empresa? O programador? O usuário? Essas perguntas precisam de respostas. Isso é fundamental. E tem também a educação. Precisamos ensinar as pessoas, desde a escola, a usar essas ferramentas de forma crítica. Sim. Próprios vieses e limitações. Usá-la como uma lente de aumento, não como uma venda nos olhos. Exato. E, por fim, criar incentivos para que os maiores talentos e investimentos em IA sejam direcionados para resolver problemas humanos reais. Imagina o potencial para acelerar a descoberta de novos remédios. Personalizar a educação para cada aluna. Otimizar o uso de recursos para combater as mudanças climáticas. O foco não pode ser só em criar um chatbot mais convincente para vender mais produtos. O que nos leva a uma conclusão interessante. Talvez as objeções e os medos que a gente vê por aí
não devam ser encarados como um sinal de atraso ou ignorância. Talvez seja o contrário. Eu acredito que sim. É o sinal de uma sociedade saudável que está em pleno processo de negociação. Negociação. Estamos em tempo real e de forma meio caótica tentando definir os termos de convivência com uma das ferramentas mais poderosas que já criamos. Essa negociação, como a história nos mostra, é barulhenta, cheia de conflitos, mas absolutamente necessária. E no fim das contas, a tecnologia é só a ferramenta. O que vai definir se essa história termina bem ou mal é como a gente vai escolher usar essa ferramenta no nosso dia a dia. Com que cuidado, com que ética e pensando em quem. O que nos conecta perfeitamente de volta à visão do Marcelo Bezerra lá no posto de combustível. A missão dele evoluiu para usar a inovação para simplificar a complexidade e gerar valor real, mas sempre mantendo as pessoas no centro do processo. A tecnologia como ferramenta para empoderar, não para substituir. Exatamente. Esse princípio, seja num pequeno negócio ou em escala global, parece ser o único caminho sustentável. Para encerrar, fica aqui uma reflexão final que esse material nos provocou. A história nos mostra que sempre delegamos tarefas para novas tecnologias. Do arado, que a gente delegou à força física. Já a calculadora, que delegamos à computação mental. Isso. A questão agora não é se vamos delegar tarefas cognitivas para IA, porque isso já está acontecendo. A pergunta é, o que escolhemos delegar? Boa pergunta. E, mais importante ainda, qual é a habilidade humana, seja ela cognitiva, criativa ou emocional, que cada um de nós deveria se comprometer a aprimorar justamente porque ela não pode ou não deve ser terceirizada por um algoritmo. Este episódio fica por aqui. Que essas ideias ajudem você a tirar mais resultado da automação e da gestão do seu negócio. Se gerou valor, compartilhe com sua equipe e acompanhe os próximos episódios.